Boa noite a todos. Esse é do meu. Oi? Tá um ruído. Tá, o som tá baixo, Ju. Bom, aí pode ser o meu. Tá um ruído. Eu mal consigo ouvir também. Pensei que fosse o meu celular. É, o ruído tá aí. É melhor fechar o microfone de todos, aí resolve, Vanderlei. Bom, gente, boa noite. Então, Juliana, eu vou pedir, de acordo com a nossa programação, que você faça, então, a leitura inicial, a prece inicial, por favor. Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Eu vou falar, na verdade, peguei uma leitura do livro Cura e Autocura, que eu achei pertinente, né? Uma parte que ele fala sobre saúde e harmonia da alma. Vou ler um trecho, tá? No entendimento da saúde na visão espírita, Emmanuel afirma que saúde é a perfeita harmonia da alma, dando a orientação precisa para compreender que o foco de atenção é o espírito imortal, viajante da eternidade, construtor de seu destino e mantenedor dos estados íntimos que constituem a saúde e a doença. Segre e Ferraz, em trabalho científico, propõem em concordância com a definição de Emmanuel e discordando da definição da saúde da OMS que saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, declara que a verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais, religiosas. Harmonia significa sintonia com seu momento de vida, seu estágio de amadurecimento, suas necessidades psicológicas, sociais e biológicas, bem como a integração com o meio e interação consciente e útil com a sociedade e o universo. A harmonia representa o resultado do plantio, a resposta da vida à busca consciente por sentido e significado mais profundos, por entendimento de si mesmo e de seu papel no atual contexto reencarnatório e, acima de tudo, a consequência natural das ações no bem particular e coletivo. A harmonia representa a paz de consciência de alma, sintonizada com o bem e com seu papel co-criador, na compreensão de seus limites, seus desafios e no compromisso de esforço permanente pela autossuperação. Então, eu acho que tem um pouco a ver com os temas que a gente vai falar, né, a partir de agora, sobre saúde, e o entendimento do que significa a saúde, né, tanto mental quanto física, mas como um todo, né, a saúde como o ser, né, nosso espírito, nossa alma. É isso. Pronto, Mauro, é teu. Obrigado, Ju. Então, Mauro, vamos lá? Vamos iniciar aí a palestra de hoje, por favor. Parece que ele congelou. Congelou mesmo. Bom, o Mauro, ele vai nos trazer, né, espero que ele consiga, uma palestra sobre depressões reeducativas, no sentido da nossa saúde mental, né, que é o tema central. Então, ele fala que o que são essas depressões reeducativas, né? Na verdade, é a nossa reforma íntima, né? Ou seja, tudo aquilo que podemos utilizar para a nossa reeducação, né? Para a nossa reforma íntima. Então, no caso aqui, ele fala das depressões. Então, e é do livro Reforma Íntima Sem Martírio, né? Então, dores existenciais
é a pergunta que o espírito François de Geneve faz para iniciar o capítulo desse livro. Quem não as experimenta? Né? E o que são essas dores existenciais? Né? Elas são as dores provocadas pela nossa própria, pelo nosso, quer dizer, nós queremos evoluir, e isso dói, né? Então, aquilo que nós queremos fazer, mas que ainda não, dentro de nós, ainda não está bem assentado, bem definido, são acabam acontecendo essas dores existenciais, né? Então, por exemplo, quando nós somos convocados, né, a examinar certa imperfeição apontada por alguém, né, então, alguém aponta uma imperfeição, né? E a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente vai suportar uma dor da autoavaliação, ou a gente vai negar, tá? Então, são duas dores, uma da negação e outra da autoavaliação. No caso, quem ganha, na maioria das vezes, é a negação. Então, eu me nego a avaliar aquele ponto que me foi apontado, né? Então, voltando à pergunta do espírito de François de Geneve, essa pergunta foi feita num tempo em que os avanços da ciência, né, das ciências psíquicas, não tinham alcançado ainda o que nós conhecemos hoje na atualidade, né? Então, com o título de A Melancolia e utilizando o saber espírita, esse colaborador, o François de Geneve, ele deu a primeira palavra sobre essa grave questão, né, dos transtornos de humor e sua relação com a vida espiritual. Cheguei, Ricardão. Opa! Caiu, começou a cair o mundo aqui, uma chuva danada, deu em nada, vamos ver se não cai. Então, você já está no começo lá, falando do François Geneve, né? Estou falando do François de Geneve. Por favor. Não, beleza, eu vou só ler uma definição e mais um textinho aqui do De Luca para começar e vou seguir exatamente daí, tá? Não foi golpe, viu, gente? Eu não fugi de última hora, não. Então, vamos lá. A depressão, a incapacidade de extrair prazer e satisfação das coisas, está aí para sinalizar algo. Faça algo por você e por sua vida, em vez de sentir-se apenas vítima de uma existência desgovernada. Reinvente-se. As escolhas estão aí, exatamente para cumprir esse papel. Foi o Dr. Cristiano Nabuco de Abreu que falou. Mais um trechinho que eu achei interessante. A depressão pede mais do que simples remédios. Ela está sinalizando algo. Ela surge para mostrar que o mundo, como é, não se alinha com aquilo que você acha que deveria ser. John Green que falou isso. A depressão, então, seria um caso de desalinhamento, de desgoverno e incompatibilidade entre a vida que eu gostaria de ter e a vida que o mundo está me proporcionando. Por isso, a dificuldade em sentir prazer, característica básica da depressão. Então, o Ricardo estava falando do François Geneve, né? Esse François Geneve, ele é da equipe Verdade. Aí eu pesquisei sobre a equipe Verdade, tem o Espírito da Verdade, né? Que o Allan Kardec acha que é o próprio Jesus Cristo.
Então, como eles falaram que o François Geneve é da equipe Verdade, deve estar lá num grupo bem perto de Jesus, né? E ele pergunta, né? Dores existenciais, quem não as experimenta? Né? No texto A Melancolia, foi a primeira palavra sobre a grave questão dos transtornos de humor e sua relação com a vida espiritual. Foi a primeira vez que alguém do plano espiritual falou sobre isso daí. Mas, no Evangelho, já tinha uma pergunta, né? Assim, sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga? Por quê? Né? Então, é essa relação com a vida espiritual, esses transtornos. Segundo a ciência, você tem depressão primária, né, que o problema não depende de fatores causais, né, para surgir sendo em si mesma causa e efeito. Essa é a depressão primária. E temos a depressão secundária, que decorre de um fator causal, uma doença grave, uma perda de um ente querido, desemprego, uma doença grave, né, rompimento de um relacionamento, tudo isso, né? Então isso pode gerar uma depressão, mas é uma depressão de fatores aqui na vida terrena, né? Que acontece e às vezes experimentamos momentos de depressão quando alguma coisa nos entristece muito, né? Começa com tristeza, depois vira depressão. Mas nós vamos falar da depressão primária, né? Que eu apelidei carinhosamente, que eu estava escrevendo, de DPC, que é depressão primária. Eu esqueci o C. Depressão primária, depois eu vou ver o que foi. Crônica, depressão primária crônica, né? Então nós vamos falar nela. Boa parte dos episódios de depressão primária crônica, aqueles que se prolongam e se agravam no tempo, né? Mas que permanecem nos limites da neurose, ou seja, não alcançam o nível de perda de realidade, da realidade. São casos que merecem o enfoque espiritual, graças à sua íntima vinculação com o crescimento interior. Somos imortais, né? Que dá para não precisa nem perguntar, né? E à luz da imortalidade, as referidas depressões são como uma tristeza do espírito que amplia a sua consciência de si mesmo. E olha só, esse processo acontece na maioria das vezes antes do reencarne, antes do retorno à vida corporal. E a alma está lá, né, chegou lá, e ela não está feliz com o que ela viu dela, com a verdade que ela viu dela, né? Ela está num estado bem maior de sentidos liberados e percebe com clareza a natureza de suas imperfeições, das suas faltas e necessidades. Por que ocorre isso? Porque muitos de nós vivemos aqui na Terra envolto a ilusões. Como assim? A gente tem muita ilusão, e a mais perigosa dela é de acharmos que somos uma coisa que não somos, uma pessoa que não somos. Né? A gente costuma se achar muito importante, muito inteligente, simpático, querido por todos, inteligente nos negócios, o ser perfeito. E quando você desencarna, você chega no plano espiritual, você se depara com a dura verdade do que você realmente é, do que realmente você não fez e que você continua estacionado. Então, você estando lá, chega a essa conclusão, muitos vão a um tratamento, semelhante ao tratamento aqui da Terra, né? Eles vão lá. E antes de eu falar do tratamento, vamos tratar, porque também o que acontece? Tem as suas imperfeições, o que te leva lá? Você percebe que você desviou das leis naturais. Quais são as leis naturais? Progresso, igualdade, liberdade, adoração, sociedade, trabalho, reprodução, justiça, amor e caridade, destruição, isso foi uma surpresa para mim hoje, mas tem lá, e conservação.
Quando você percebe que você está indo contra a maré, está indo assim, nas suas reencarnações anteriores todas, você chegou lá com milênios desses problemas e você não melhora. E aí, tem, como eu estava falando, tem o tratamento lá, mas não é todo mundo que vai ser tratado que se cura totalmente lá no mundo espiritual. Alguns reencarnam e trazem para cá alguns problemas, né? E quando ele percebe também que ele foi contra, ele registra, o espírito lá, ele registra muita inferioridade, ele começa a se achar inferior, desvalor pessoal, em razão da incapacidade na arte do perdão, e principalmente o auto-perdão, que é o que deixa ele mais triste, mais para baixo, mais revoltado. O tratamento começa na vida espiritual, mas alguns não suportam a dura realidade de se verem como são após a morte. E tombam, né, esse é o termo, nas garras impiedosas das trevas, a que fizeram jus, e reencarnam em condições expiatórias, sobre o domínio de severas psicoses, para colher os frutos do que plantou. Então, essa depressão reeducativa, ela começa lá, ela vem de várias encarnações, porque alguns que chegam lá e se deparam com o que realmente eram, não se conformam, vão para o tratamento, ou não vão, não sei porque que eles não se curam, mas eles não conseguem se curar e chegam aqui com o espírito triste, mas que vai tentar melhorar, mas ele chega aqui para baixo, quando ele encarna, não vai ter a consciência que ele precisa se perdoar e perdoar os outros, mas o espírito tem, né? O espírito tem, e ele sabe disso, né? É isso aí, que ele chega desse jeito. E ele vai ser dominado de severas psicoses para colher os frutos do que plantou. Ou seja, essa depressão que vem de outras vidas, ela serve, quando você reencarna, para ativar o gatilho da reforma íntima, né? Porque, né? Foi aqui, né? Então, a reforma íntima está, não vou falar intimamente, né? Está totalmente ligada a esse assunto dessas depressões, porque eu acredito que muitas dessas depressões que vêm de outras encarnações, elas ocorrem porque muitas pessoas não percebem, ou não perceberam ainda, que estão na contramão do ciclo da vida, do ciclo da evolução do ser humano. Mas elas sofrem, mesmo sem perceberem que estão depressivos, elas sofrem, né? E a reação que ocorre quando ele chega aqui na Terra é com rebeldia, que pode agravar ainda mais a prova íntima. Então, forma um quadro de insatisfação crônica com a vida. Aquilo que o De Luca falou, que ele não está vivendo a vida que ele queria viver. Ele está vivendo a vida que foi feita para ele, até para ajudá-lo a evoluir nesse caminho da reforma íntima. E ele está insatisfeito. O mais infeliz é feito do nosso egoísmo, que age contra nós mesmos ao abandonarmos nossas ilusões de orgulho, que se desfazem ao sopro renovador da verdade. E quando você chega lá, você vê a verdadeira coisa que você é. Quando você chega aqui, se você começar a te incomodar, é que já está tentando fazer mudar e olhar para dentro de você, para você tentar evoluir. E tem alguns sintomas comuns, que eu deixei no livro, que tem muita coisa, né? Dos casos, a maioria dos que acontecem desse jeito aqui na Terra, né? Aflição antecipada com perdas. É uma neurose do apego
Tem muita gente que tem medo de perder tudo e nem sabe se vai perder, mas ele sempre se preocupa, é muito apegado aos bens materiais. E o objetivo da alma é se livrar das ilusões materiais, dos apegos, né? Então a pessoa começa, esse é um tipo de perfil de pessoa que está sofrendo de uma depressão educativa. Medo da frustração, que é a neurose do perfeccionismo. Então, você acaba não partindo para nenhum projeto novo de medo de não ser perfeito. Então você perde a vontade de tentar algumas coisas novas para sair de onde você está. Extrema resistência com a autoaceitação, que eles chamam aqui de neurose da vergonha. Você não se aceita, você tem vergonha de si mesmo, então você cria a tal da capa, a tal da máscara que a gente sempre faz e começa a viver de ilusão de ser uma outra pessoa, né? Desgaste energético pelo esforço para manter controle, é a neurose do domínio. Então, é verdade, você quer estar sempre no controle para se sentir seguro. Estar no controle te dá segurança. Mas pode ser uma neurose, essa compulsão extrema de estar no controle e no domínio de qualquer situação e de pessoas também. Formas sutis de punição, é neurose de culpa. Você começa a sentir culpa de tudo, porque você não se ama, você não se acha perfeito, então tudo que dá errado, você começa a ter essa neurose. Eu acho até que ela é responsável pelo medo da frustração, pela neurose do perfeccionismo. Então você faz, não dá certo, você começa a se sentir culpado. Nítida sensação de que o esforço de melhora é infrutífero. Neurose da ansiedade, né? Esse fim de semana eu conheci um rapaz com 30 anos que nunca estudou, bem de vida, nunca trabalhou. Ele falou para mim, eu estou com 30 anos, eu não fiz nada na minha vida, eu perdi os 30 anos da minha vida e eu acho que não vale a pena eu continuar vivendo. Desde pequeno ele foi desse jeito. E ele tem medo de tentar qualquer coisa porque ele nunca fez exatamente nada, né, da vida. Sempre foi tentando, nunca está satisfeito, não completa nada que começa e agora está com 30 anos, ele acha que perdeu a vida. Tentei explicar que eu estava com 62, ainda tinha um monte de sonho, né? Falei, ainda tem tanto plano, né? Até trabalhar na Mansão do Caminho, eu estou pensando. É verdade. E ele nem sabe o que é a Mansão do Caminho. Não sei se ajudei, né? E acentuada suscetibilidade nos fatos corriqueiros. É a neurose da autopiedade, né? É qualquer coisinha que acontece, é porque a pessoa não gosta de você, não, ele não vai com a minha cara, isso só pode ser pessoal. O chefe tem 10 para demitir, demite 9, ele está no meio dos 9, ele diz que é pessoal. Então, coisas corriqueiras começam, deixa ele se sentir um coitado, né? Tem uma frase no livro muito bacana, assim, na minha vida nada dá certo, né? Começa a falar isso, nada dá certo. Na verdade, a tradução que eles dão para isso é que na minha vida nada acontece conforme meu egoísmo, né? Ao invés do nada dar certo. Tem muita gente assim. E às vezes é quando não dá certo que dá certo. Mas ninguém tem paciência de esperar, né? E surgimento imprevisto e sem razão de preocupações inúteis. É a neurose do martírio, né? Você vê, deu o relâmpago aqui, eu já estaria falando, meu Deus do céu, vai explodir minha casa, né? Vai matar os cachorros aqui do lado que hoje estão quietinhos, graças a Deus, estamos conseguindo falar, né? Mas essa neurose do martírio, o cara quer arrumar alguma coisa para se preocupar, tudo é motivo de preocupação. Na verdade, eu acho que tudo é um sintoma de que você não tem prazer para fazer nada e se arruma empecilho para fazer qualquer coisa, né? Ah, não vou não, porque não, na praia vai estar muito sol, né? Não, mas está chovendo, né? Então, chovendo também não. Não, tudo é problema. Sempre desiste de fazer as coisas, né? Então, falamos aqui que isso é fruto do orgulho, né? Que ele é quebrado aos poucos e temos que abandonar as nossas ilusões, né? Vista assim, a depressão
é uma forma de focar o mundo que decorre de milênios de egoísmo e orgulho. Você vem de várias encarnações com muito egoísmo e muito orgulho. Aí você chega aqui, isso começa a te incomodar e você começa a se revoltar. No plano espiritual, ela é chamada de silenciosa expiação reparadora. É um nome bacana para chamar, né? Há de se ter muita humildade para aceitar a vida como ela é, compreender suas reclamações e tomar uma postura reeducativa. O orgulho é o manto escuro que tecemos com o fio do egoísmo. Bonito, né? Com o qual procuramos nos proteger da inferioridade que resistimos a aceitar em nós mesmos de longa data. Então, o orgulho é um manto escuro que tecemos com o fio do egoísmo. Aí, quando você se descobre, você tem que abrir mão de tudo que você pensava que você era e você não era. E aí, você começa a sofrer, né? A maior aspiração da alma é se libertar das ilusões da vida material, né? Então, tudo isso aqui é o resumão que eu fiz. O que ele está dizendo? É a reforma íntima, né? Você foi contra as leis divinas nas outras encarnações, fez os cursos, às vezes se deu bem, às vezes nem tanto. Aí você chega aqui com esses problemas e você começa a sofrer. Porque você vai viver a vida que foi preparada para você viver, não a que você quer. Mas você ainda vem iludido com o que você pensa que é e não consegue começar a ser o que você realmente é. Então, eu acho que a reforma íntima, essa é a notícia boa, né? Ela é o remédio para que você se cure. Mas é um remédio que demora a curar. Mas você tem que começar a entender as coisas que você acha ruim que acontecem na sua vida e começar a estudar também, né? E começar a ser sincero com você mesmo, para você encarar os seus defeitos e as suas expiações aqui. E principalmente, você chegar à conclusão que você é o culpado disso que está acontecendo com você. E não é que você é culpado, tem que ser preso, não. É que você não veio seguindo as leis divinas, não veio fazendo a sua reforma íntima paulatinamente a cada encarnação que você tem aqui. E olha, foram muitas. Eu creio também, falei com o Ricardo, que talvez muitas pessoas nem saibam que estão sofrendo dessa depressão reeducativa. Porque a vida está tão boa que ele não percebe o que ele tem de problema. Ele acha que ele não tem problema. Mas um dia, ao passar por essa depressão, vai tocar nele o momento dele começar a reforma íntima dele, né? Que lembra muito a volta do filho pródigo do Evangelho, né? O filho pródigo saiu, tinha uma vida boa, tudo, deixou o pai lá, mas é uma parábola, né? Realmente o que ele está falando é de uma pessoa que se afastou de Deus, foi para a vida, não se preocupou em seguir os mandamentos da lei divina, das leis naturais, né? E chegou um momento que ele voltou para o pai. Ele voltou para o pai dele, né? Que é Deus. E aí, por isso que é pródigo. Aí ele começou a melhorar, a ficar humilde, a amar as pessoas, perdoar, se auto-perdoar, e aí você começa a evoluir, né? Assim, se você pensar bem, as nossas encarnações juntas, né, é um eterno retorno do filho pródigo, né? A gente vem aqui porque não está tão perto do pai. E chega um momento na vida, né? O meu chegou, eu ainda era adolescente, tinha 58, 59 anos, né? Aí no auge da adolescência eu caí em mim, né? E estou tentando. Mas eu acho que juntar todas as encarnações é bem isso. Você passa um monte longe de Deus e vem evoluindo,
se aproximando calmamente de Deus até chegar no final, né? Que aí você não vem mais. Ou vem. O que você acha, Ricardo? Se a gente conseguir a reforma íntima, chegar perto de Deus, a gente volta? Não sei, É mas, verdade. mas eu tenho que fazer tudo para a cada encarnação me tornar um espírito cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Então, e essa depressão reeducativa, ela é feita para te ajudar a entrar no caminho que você precisa entrar. É diferente dessas, acho que da maioria das depressões, ou talvez não, eu acho que essa talvez nem percebamos, a não ser que conversemos com uma pessoa com muita honestidade, né? Como foi essa pessoa que eu conversei no final de semana. Apesar de jovem, ele falou: eu perdi minha vida, tudo, ele já está sabendo o que aconteceu, agora só falta impulsioná-lo a melhorar, né? Então, eu acho que é isso, reforma íntima é o remédio, e essa ideia aqui da volta do filho pródigo surgiu agora. Eu acho que é bem isso, nascemos na primeira encarnação longe do Senhor, e vamos voltando, vamos chegando lá. Uns pegaram alguns atalhos, né? Eram bons, amavam o próximo, são os atalhos que você pode pegar para chegar lá. Eu acho que é por aí. Então é isso, gente. Ricardo, acrescente mais alguma coisa? Porque parecia tanta coisa que eu escrevi, eu falei em 10 minutos, né? Não, um pouco mais, né? Mas é um texto bem enrolado. Assim, se fosse para dar uma aula de umas 2 horas, teríamos muito que falar desse livro, né? Eu sou fã do livro, a Lúcia sabe, né? Sou fã da Irmance, né? Toda vez que ela pede para arrumar um texto, eu arrumo desse livro aqui. Eu gosto A muito. gente tem que eleger um livro que seja aquele que é fonte inspiradora, né? Para você partir para os outros e complementar com os outros. Eu sinto, o meu é o Cura e Autocura, sempre parto dele para os outros. Você é o Reforma Íntima. Então, o importante é a gente ter uma base, né? É, E a gente desenvolver as outras, porque eles se interligam, né? Eles se entrelaçam, esse conhecimento, né? é verdade. Você tem que ter um Waze na vida, né? Vai te mostrando o caminho. Então você tem que ter um ponto de partida. É como se fosse um Waze mesmo. O meu Waze eu acho que está indo para alguma aldeia indígena, porque está duro de chegar. O caminho complicado que está, é verdade. Mas é isso que eu tenho a dizer, que eu pude tirar para dizer em 20 minutos, 25 minutos, né? E sem fazer o povo dormir, né? Pelo menos uns 8 que estão na minha frente, parece que está tudo bem, tudo esperto e desperto, né? Eu acho que é isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Muito bom, Obrigado irmão. a vocês. Desculpem as quebradinhas para parar para ler, né? E olha que eu comecei a preparar, não foi hoje não, mas é um tema que você lê, depois você lê de novo, você fala, não entendi muito bem, aí você vai ler de novo, aí você apela para outro livro, aí você volta para o primeiro rascunho. Aí dá 15 para as 8, você fala, bom, pula, né? Pula e vai lá, né? É isso que a gente faz. Eu lembro de uma conversa do Divaldo com a Joana, em que ele perguntou para a Joana, que livro eu devo ler? Lê o Evangelho. Aí passou um tempo, ele voltou e falou, acabei de ler o Evangelho. O que eu faço agora? Lê de novo. Né? Uhum. E assim foi sucessivamente, várias vezes. Ele chegou num ponto que ele falou assim, não, eu não aguento mais ler o Evangelho. Ah, é? Então, leia novamente. Que se você está falando dessa forma, é porque você ainda não entendeu algumas coisas. Né? Então é a mesma coisa com os livros agora da atualidade, né? A gente sempre busca, né, um conforto para nós e que a gente possa confortar os outros, que a gente possa preparar palestras, aulas, a gente sempre parte de algum livro que nos toca mais, né? Como disse a Ana. Né? Muito bom, Mauro. Verdade mesmo. Muito bom. Parabéns, obrigado. Foi muito legal.
Não, obrigado a vocês por me ouvirem, né? Quer dizer, vocês estavam me ouvindo, né? Vocês não cortaram o som, né? Sim. Ah, tá. Então, obrigado, porque estou tentando, né? E Isso aí. leva a sério. O evangelho, você falou, eu acho que o evangelho, ele é pior que o Pequeno Príncipe, né? Você tem que ler o Pequeno Príncipe umas 5 vezes na sua vida. O evangelho tem que ler todo ano. Eu acabei de ler agora. É muito interessante, muito atual. É um livro que vale a pena. O português lá é meio esquisito, que foi escrito em 1870, né? Acho que é 76. Mas é impressionante como ele tem tudo, absolutamente tudo que nós temos que saber sobre espiritismo e ser espírita. Né? Ser o espírita praticante, que não é esse aqui da nossa reunião. É o que começa depois da reunião até a próxima. Aí você vê se o cara é espírita, praticante, católico, é qualquer religião. Tem cara que fala, eu não sou praticante. Ser praticante não é ir a cultos, é praticar no dia a dia da sua vida. Aí sim. Porque aqui todo mundo é bonzinho hoje, né? Vocês estão elogiando a palestra, essas coisas. Né? Tô brincando, é só para rir um pouco. Calma, Heloísa. Tá. Falou. Mas vamos lá. Obrigado, Siga lá, Mauro. Ricardo. Obrigado a vocês. Mas não vou desligar, vou continuar, hein? Claro. Adriana, por você agora, por favor. Estou aqui. Boa noite a todos. Vamos então agora nos preparar para a fluidoterapia, pegar a sua água para ser fluidificada, deixar aí ao lado. Vamos sentar confortavelmente, procurar fechar os olhos, relaxar nosso corpo, soltar aquela tensão do ombro, do pescoço. E vamos fazer aquela respiração profunda para a gente poder se conectar a esse momento. Então, eu peço que vocês inspirem e expirem. Mais uma vez, vamos inspirar profundamente e expirar. A última vez, vamos inspirar e expirar. E com isso a gente vai deixando as nossas preocupações de lado, se concentrando no momento presente, abrindo o nosso coração para receber toda essa energia da fluidoterapia. Vamos mentalizar Jesus aqui entre nós, os nossos mentores também estão ao nosso lado, e os amigos espirituais do trabalho da fluidoterapia, juntamente com os passistas encarnados, vão projetando uma luz muito forte, muito branca sobre as nossas cabeças. A gente vai se envolvendo em toda essa energia, percorre todo o nosso corpo, da nossa cabeça, chegando até os nossos pés, alinhando os nossos centros de força e nos trazendo muito equilíbrio, muita paz, muita saúde, muita esperança, suavizando e aliviando todas as nossas dores, nos fortalecendo, nos trazendo boas intuições,
Esses amigos espirituais estão nos nossos lares. Eles vão caminhando por todos os ambientes e iluminando cada cantinho, clareando, limpando, fazendo uma grande higienização, envolvendo os nossos familiares também nessa energia benéfica e harmonizando todo o ambiente para que tenhamos uma semana de muito amor, de muita coragem, de muita fé e muita confiança. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, obrigado, Adriana. Obrigado pela equipe, por essa energia tão boa que foi oferecida a todos nós. Muito obrigado. E agora eu peço ao Mário que faça a prece, a leitura de encerramento. Por favor, Mário. Chegado o momento de encerramento de nosso encontro, depois de ouvirmos tanto conhecimento, conteúdo que foi nos trazido pelo Mauro, pela Juliana, nós agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, por todas as graças que nos foram enviadas nesse momento de preces em que nossos espíritos enfrentam em comunhão convosco. Obrigado, Mestre Jesus, por teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado aos irmãos de luz, guias e protetores, por todo o bem que nos fazem. Obrigado a todos que participaram dessa reunião. E após a recepção do passe, da vibração, da fluidoterapia, que nossa semana continue com a vibração de harmonia e equilíbrio que agora nos encontramos. Que levemos aos que conosco convivem e a todos que conosco cruzarem a coragem e a amorosidade, para que nós e eles façamos o bem. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, Mário, muito obrigado. Coragem e amorosidade para todos nós esta semana que se inicia. Obrigado pela participação. Tivemos hoje 22 pessoas no feriado, né? E só gratidão. Obrigado por essa energia que vocês nos proporcionam e proporcionam a nossa casa espírita. E hoje eu ouvi uma pergunta formulada numa live que eu assisti. Onde é o seu centro espírita? Né? Aí as pessoas não entenderam. Não, onde é o seu centro espírita? Que rua que é? Aí eu logo pensei, né? Rua Augusto Miranda, 723. Aí a resposta foi o seguinte: não, o centro espírita hoje, com a pandemia, é na casa de cada um. Né? Achei muito bacana isso. Verdade. Então, muito obrigado. Obrigada. Boa noite.
Obrigado, gente. Boa noite. Boa Boa noite. Obrigadão. Boa noite.